Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Hashtag Projetos. Hoje com a presença do Carlos Ramos, o Cacai. O Cacai que já tem uma vida pública já com vários anos e que hoje vem falar sobre desenvolvimento econômico de toda a nossa cidade. Cacai, tudo bem? Tudo bem, quero agradecer o convite, muito honrado de estar participando. Que bom, Cacai. Hoje o assunto vai ser bastante interessante porque nós vamos falar da parte de imóveis, mas na parte financeira, na parte do desenvolvimento mesmo, dos investimentos, tanto nos imóveis comerciais, industriais e que consequentemente reflete nas residências. Cacá, eu queria saber de você um pouquinho, a princípio, assim, sobre a tua formação, né? Como que você, eu sei, que você é professor, eu fui secretário de Educação, as professoras gostam muito de você e a gente sabe um pouco da sua ideologia e eu queria que você passasse um pouco dessa formação sua e depois da sua chegada na vida pública. Eu tenho uma formação bastante diversa, né? Porque eu fiz faculdade de Filosofia na Unesp de Marília, então a minha graduação é em Filosofia. Depois eu fiz mestrado em Educação na Federal de São Carlos, na UFSCar, e completei o doutorado em Ciência Política, também na Federal de São Carlos. Então, sempre fui aluno de escola pública, eu digo que eu sou o fruto da escola pública. Por isso que eu tenho uma identificação muito grande, procuro trabalhar muito com isso, porque eu sou o próprio resultado. Eu sou de uma família, meu pai se aposentou como metalúrgico e o estudo, a educação foi a possibilidade, a oportunidade que eu tive de mudar a minha realidade. Então, eu acredito muito nisso e devo toda a minha formação à escola pública, do início até o doutorado. Hoje trabalho como professor na faculdade e também como consultor em planejamento, tanto para instituições públicas quanto privadas. E fui vereador por 8 anos, né? Tive a honra de ser vereador na cidade de 2005 a 2012. Foi um período muito rico, muito aprendizado. Você pegou os prefeitos? Eu peguei o segundo mandato do João Sanzovo e o mandato do Oswaldo Francesco. Então peguei esse período. E foi muito rico, embora eu tenha sido vereador de oposição nos dois governos, né? Mas mesmo assim, acho que a gente conseguiu contribuir. Sim. Procurei ser um vereador atuante e acho que atingiu o objetivo. E nós vamos começar a falar sobre essa parte dos imóveis mais comerciais. Então, o que você pode dizer sobre o pensamento da Secretaria em termos de desenvolver o nosso comércio, visto que existem várias dificuldades, principalmente no momento que nós estamos passando, de muita gente abrindo, fechando, a gente vê muitos prédios que estão sempre locando, prédios até que você vê que ele loca, a pessoa entra outro, sai, e isso é uma preocupação. Vira até uma marca, né? Quantas vezes a gente vê um imóvel e fala, poxa, nada dá certo aí, Então, você vê que, na verdade, quando começa a ser muito assim, que não é culpa do empresário, vamos dizer assim, muitas vezes é a situação mesmo, toda aquela, o momento e as dificuldades que se encontra com, muitas vezes, até mesmo com os alvarás, com impostos altos. Então aí o secretário de desenvolvimento precisa saber fazer aquela média para poder apoiar esses empresários. Como eu disse, quando eu aceitei o convite, eu propus para o Rafael um plano de trabalho. Quer dizer, aquilo que tudo que a gente vem fazendo já foi definido antes e com a aprovação dele. Uma das coisas principais que iniciava o trabalho era o Conselho de Desenvolvimento Econômico. Nós nunca tivemos. E eu nunca vi uma cidade que se desenvolva sem um conselho. Por quê? Porque o conselho é o órgão justamente de trazer esses problemas para uma discussão madura com outros setores. Então, no conselho, por exemplo, nós temos representantes do comércio, representantes de imobiliárias, representantes da indústria. Então, é um espaço privilegiado para a gente ouvir, porque ninguém tem mágica, fórmula mágica de resolver. O que a gente tem é que ouvir
tentar entender o que o setor está sofrendo, o que ele está vivenciando e definir estratégias para atacar, para enfrentar essa dificuldade. Então eu vejo que no caso do comércio, por exemplo, hoje, isso é uma tendência mundial, o varejo, de modo geral, está num período de risco, né? Você vê, muitas lojas não conseguem mais sobreviver por conta da competição com a internet, que o e-commerce cresceu muito, por conta dos shoppings, às vezes atrair mais gente e o comerciante no centro, por exemplo, ficar abandonado. Mas essa é uma tendência. E o que tem que ser feito? E o que eu vejo outros países fazendo, e vejo algumas cidades no Brasil fazendo, é você tornar o varejo uma experiência de compra, uma experiência agradável. Então você pegar a família, por exemplo, ir ao centro, um centro que seja revitalizado, que tenha como se fosse um boulevard, um espaço para você tomar um sorvete com as crianças, ir numa loja, né? Essa sensação, essa experiência é o caminho que o mundo está encontrando no varejo para não perder mais do que já perdeu. Né? Tornar um lazer também. Um lazer, né? quer dizer, a pessoa está você vai fazer em alguns lugares, você vai, além de ver o produto, comprar, você vai curtir aquele momento. Vai curtir. Por quê? Porque se for só o produto, pelo produto, o e-commerce acaba. Você vai numa loja hoje, você vai comprar uma geladeira, você paga mais barato pela internet, na mesma loja. Quer dizer, o que te leva a ir até o centro, não ter lugar para estacionar, passar por tudo aquilo, para você comprar na loja, se você compra em casa, é mais barato e chega até antes. Então, você tem que criar esse mecanismo. Então, uma das coisas que a gente ouviu no Conselho, ouviu no Contur também, o Conselho de Turismo, que tem feito um trabalho muito importante, é revitalizar. É você criar aquele ambiente, tornar aquele ambiente mais agradável, e isso já está sendo feito, é um projeto de revitalização que já foi feito, inclusive já está em Brasília, no Ministério do Turismo. É um projeto bastante interessante, que começa o primeiro módulo aí na Rua Major, vai até Amaral, de fazer essas modificações no centro para torná-lo mais atrativo. Um segundo ponto é a questão de estacionamento. Tipo por exemplo? Um alargamento de calçadas, criação de parklets, por exemplo, um comércio, um restaurante, uma sorveteria, ele pode ocupar um espaço maior, como em alguns lugares põe um banco, como se fosse um... Em Brotas, né, já tem... Isso, aquele modelo de parklets e de... Então aí, por exemplo, então seria a passagem do carro, talvez não tivesse estacionamento. Você mantém estacionamento em alguns lugares, né? Você mantém estacionamento em alguns lugares e cria geralmente uma faixa contínua, né? Você não fecha. A experiência mostra que fechar rua... Calçadão calçadão não vem dando muito certo. Mas esse tipo de modelo vem dando certo. E, bom, regularizar o estacionamento, né? Sim. Porque hoje você vai estacionar, dependendo do dia que você vai ao centro, você não tem onde parar. Né? Você fica dando 2, 3 voltas no quarteirão. Muitas pessoas falam que vou no shopping, né? Vou em outro lugar, ou vou no comércio fora do centro. Então, a revitalização, a disciplinar o trânsito, não dá para ser como é hoje. Tem que disciplinar. Existe hoje mecanismo, inclusive as chamadas smart cities, né, cidades inteligentes, você controla vagas de estacionamento liberadas, você não precisa ter gente lá para anotar isso. Você hoje tem outros mecanismos para controlar o trânsito, fazer com que o estacionamento seja rotativo. Então, para que a pessoa se sinta bem, olha, eu vou ao centro, eu vou conseguir parar, eu tenho horário, etc. E também a valorização dos imóveis. Eu acho que muitos imóveis, sobretudo no centro, têm um valor histórico importante, são imóveis lindos. Você pega a própria Amaral, ali na esquina com a Major, é um lugar, eu acho tão bonito aquele lugar. Aquilo pode ser tão melhor aproveitado, quer dizer, criar, não só para o jauense, para a região. A gente tem que dizer, venha para Jaú, venha consumir aqui, que aqui é gostoso, aqui você compra bons produtos a um preço bom e ainda desfruta de um ambiente rico, um lazer com a sua família. Eu acho que tem que investir nisso. Se a gente ficar cada um cuidando do seu, nós vamos afundar todo mundo. É verdade. Tem que unir e fazer como na verdade o condomínio de um shopping, né, center, é um condomínio de lojas. O centro tem que ser um condomínio também, pensar em conjunto. Né? Mas é fazer desde a rua, como você falou,
um ambiente gostoso, porque faz parte daquele espaço comercial, né? Existe uma resistência, né? Eu converso muito com o Beto Pena, né, o presidente do sindicato, e percebo isso, há uma resistência, muitas vezes, porque, claro, e é compreensível, a pessoa fala, poxa, eu já estou com uma crise, eu já não estou vendendo muito, você ainda quer que eu invista, né, para melhorar o quê, né? Mas, infelizmente, não tem outra opção. Ou você vai arriscar investir, ou você vai quebrar. Unir forças, que sozinho, como você falou, ninguém faz, e a prefeitura junto e fazendo alguns mecanismos, acho, de talvez impostos, né? Fazer uma nova regra, vamos dizer, para que a coisa funcione. Eu pessoalmente defendo isso. Em algumas cidades que conseguiram valorizar esse espaço, você tem que criar incentivos. Porque o dono de um imóvel, por exemplo, ele não vai ficar gastando dinheiro à toa, certo? Aquilo tem que ser encarado como um negócio e ele tem que ser lucrativo. Então você tem que criar mecanismos de incentivo que a pessoa fala, não, vale a pena, ao invés de eu colocar a marquise, né, aquelas placas enormes que tiram toda a beleza do espaço. A poluição visual, que existem leis, né? Como você... Cria poluição, você valoriza aquele imóvel. A gente vê algumas experiências aí na cidade, os imóveis ficam belíssimos, preservam a sua identidade, mas ao mesmo tempo modernizam, né? Então é possível fazer, mas você tem que criar incentivo, tem que discutir e mostrar para as pessoas o seguinte, olha, tudo bem, é difícil, mas tem que confiar. Todo mundo ganha. Tudo na vida você tem que confiar para investir, né? Você não investe nem no casamento se você não confiar que aquilo vai dar certo. O negócio é isso, você tem que confiar. O poder público tem que fazer a sua parte, o conselho tem que fazer a dele, o sindicato. Agora, o comerciante tem que fazer o dele também e confiar, e nós não temos outra opção. É o mesmo barco. É verdade. E isso é bastante interessante porque a gente vê que as pessoas às vezes reclamam, mas elas têm, se for pensar bem, tem saída, porque tem muitas cidades que já estão se organizando. Né? A gente estava comentando, esses dias eu fui para Campos do Jordão, é uma cidade, por exemplo, que se organizou. Aí você vai lá, realmente é um turismo, é um passeio e você acaba consumindo. Sim. E Jaú, por que não? Porque Jaú é uma cidade que está entre várias cidades menores, né? É um polo e comercial. As pessoas de várias dessas cidades pequenas que tem em volta vêm comprar, vêm consumir em Jaú. Agora, claro que vai consumir mais, tem num ambiente mais agradável. Você vê como que é forte isso, a questão do turismo, da experiência. Você vai a Campos do Jordão, você compra a mesma cerveja que você compra aqui no supermercado, mais caro. Você paga mais caro para tomar na fábrica da cerveja lá, do que você tomaria num bar. Mas você paga, por quê? Porque é o estar ali naquele lugar, desfrutar daquilo. Como é uma experiência, não é simplesmente vou lá beber uma cerveja, você paga por estar ali. Então, na verdade, a gente está comprando não só aquilo, está comprando um serviço, né? Estar uma ali, prestação, um momento de lazer, tudo aquilo. Que é isso que a gente quer criar. Que é essa experiência. Então, eu venho dizendo com muita clareza, ou a gente enxerga isso, ou, me desculpe, não dá para salvar todos os negócios. E os negócios muitas vezes vão se tornar inviáveis. Não tem outro jeito. Então, que bom, Cacá, que tem já esse projeto. Realmente projeto tem que deixar bonito, já está em Brasília. Isso que eu ia falar, deixar bonito. Essas, como você falou, a marquise, né? Essa poluição visual, ela tem que deixar de existir, porque isso torna a coisa desagradável, realmente, né? Isso torna o ambiente poluído, né? O próprio nome já diz. Então, quanto mais a gente tiver um lugar mais bonito, mais agradável, as pessoas vão estar lá passeando e consumindo, porque vai estar consumindo num lazer, né? Como você falou, com bares, refeições e, consequentemente, em lojas, né, de consumo. É o caminho. Você vê um caso recente, Barueri, que é uma cidade, eu trabalhei lá e conheço muito lá, vem fazendo um projeto ambicioso no centro agora de enterrar os fios, né? Tirar os fios de postes e fazer... É ambicioso, é caro, mas aquilo muda. Você vai a São Paulo, nas regiões de São Paulo que fizeram isso... Posteamento e todos os cabos elétricos. Eu estou dando um exemplo assim, nós vamos fazer em Jaú? Não creio que a gente tenha caixa para fazer isso.
Mas eu estou dando exemplo de como Pode chegar. as cidades estão fazendo para compensar essa dificuldade. Então, são exemplos. A gente tem que se inspirar nos bons exemplos, tem que inventar coisas, tem que se inspirar naquilo que dá certo e tentar aplicar na nossa realidade. Que bom, Cacá. A gente terminou aqui o primeiro bloco, a gente já vai fazer o nosso intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar agora falando sobre as indústrias, tá? Então até daqui a pouco.